Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do Conselho Superior. Hoje é dia 2 de março de 2021, com 14 horas. A reunião está sendo realizada online e refere-se à sessão ordinária de número 07/2021. Nosso primeiro tópico é a prestação das minutas da ata de número 6 de 2000/2021. Eu submeto aos conselheiros, se estiverem todos de acordo. Aprovado. Aprovado. Ok. Obrigado. Então, também aprovo. Está aprovada a ata de número 6/2021. Matérias. Passando, então, já de imediato aí para a análise do processo de número 000-309-3900/19/2, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 02/2020. O conselheiro relator é o conselheiro Cléber Domingos e o conselheiro revisor, o conselheiro Luiz Henrique Mangião. Por favor, conselheiro Cléber. Muito bem, boa tarde a todos. Vamos ao processo. Recurso da Corsan ao auto de infração 02/2020, referente à fiscalização em Gramado. Do relatório. O presente processo é aberto a fim de acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico de Gramado, bem como no contrato de programa firmado com a Corsan e o município, conforme atividade estabelecida na meta MS2, fiscalizar a prestação de serviço no saneamento, item 42. Relatório de fiscalização ou relatório de acompanhamento do PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico. A AGERGS, através do ofício número 141/2019 da Diretoria de Qualidade, de 3 de junho de 2019, comunica a Corsan da vistoria fiscalizatória a ser efetivada no dia 5 de janeiro de 2019 nas dependências da companhia, na cidade de Gramado, solicitando a presença de representantes da empresa com conhecimentos na área operacional, acesso às dependências e fornecimento de informações e documentos necessários para o desenvolvimento da atividade. A equipe de fiscalização solicita à ouvidoria da AGERGS, através do memorando número 379/2019 da DQ, informações sobre o número de reclamações no período de 24 meses no município de Gramado, o que, por sua vez, o Serviço de Ouvidoria da AGERGS responde através da informação 189/2019 SOA, dizendo que houve 112 registros de reclamações no período de 7/6/2017 a 7/6/2019, anexando planilha contendo a tipificação das reclamações e suas específicas localizações. Em análise dos procedimentos adotados pela companhia na prestação de serviço ao município de Gramado e a estrutura técnica à disposição para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, com foco nas metas estabelecidas no Plano de Medidas Emergenciais do Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água, doravante denominado PME, acordado entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Gramado e a Corsan, no contrato de concessão e no Plano Municipal de Água e Esgoto. Destes documentos descritos, foram extraídas as metas e obrigações a serem atendidas pela Corsan, e, além disso, foi realizado, no dia 5 de setembro de 2019, uma vistoria in loco no município, em que se analisou os procedimentos adotados e a estrutura técnica da companhia à disposição da população para a prestação do serviço público de saneamento. O município de Gramado, através da Lei Municipal número 3.530, de 30 de 2 de 2016, criou um plano específico denominado PMAE, Plano Municipal de Água e Esgoto, classificando as metas em curto, médio e longo prazo, sendo, portanto, as metas de curto prazo avaliadas para efeito desta fiscalização. O relatório de fiscalização número 32/2019 da DQ traz as informações das metas referentes ao Plano Municipal de Água e Esgoto e ao PME, Plano de Medidas Emergenciais do município, em nível de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como os compromissos do contrato de concessão referente a esses sistemas. Ao longo das atividades de fiscalização, foram identificadas uma determinação, 5 não conformidades e uma recomendação, conforme demonstra o relatório de fiscalização número 32/2019 DQ,
de forma minuciosa e detalhada. Tal procedimento culminou com a emissão do termo de notificação número 84/2019-DQ, que juntamente com o relatório de fiscalização número 32/2019-DQ, foram enviados à Corsan através do ofício 269/2019-DQ em 1 de 10/2019, concedendo 15 dias de prazo para a manifestação da empresa. A Corsan, em 15 de outubro de 2019, através do ofício 1362/2019-GP, solicita dilação de prazo para reunir todas as informações pertinentes aos questionamentos da fiscalização, o que é concedido pela GERGS, por igual período ao prazo estabelecido no termo de notificação número 84/2019-DQ, através do ofício número 327/2019-DQ. Em 4 de 11 de 2019, a Corsan manifesta-se sobre o termo de notificação 84/2019-DQ e o relatório de fiscalização 32/2019-DQ. E, complementarmente, em 5 de 11 de 2019, apresentando as considerações e informações da companhia sobre as constatações, não conformidades e determinações identificadas na fiscalização. A AGERGS, em análise e acompanhamento do procedimento de fiscalização, em seu relatório número 5/2020-DQ, considera atendida em 100% a distribuição de água por rede nos períodos de 2017 e 2018. Com relação ao indicador de consumo per capita, a meta não foi atendida, pois tinha-se um montante de 150 litros por habitante dia e foi identificado que a companhia possui um consumo médio per capita de 262,44 litros por dia de 2017 e 268,94 litros por dia para 2018. Portanto, acima do valor de referência para a meta. No que diz respeito ao indicador de perdas na distribuição, em 2017 houve uma perda de 39,67% e 2018 de 43,45%. Portanto, acima do indicador da meta, que é de 30%. Quanto à medida de implantação de reservatório, quanto à meta de implantação do reservatório apoiado de 2.000 metros cúbicos, considerou-se a meta atendida, uma vez que o reservatório do Papai Noel foi executado com um volume de 3.000 metros cúbicos. Com relação à meta de implantação de booster de água bruta para a ETA 2, a Corsan providenciou a execução de uma nova adutora de água bruta e de melhorias na subestação de energia elétrica do primeiro recalque da ETA 2 em Canela. Essas ações resolveram as dificuldades na etapa de adução da referida ETA. Assim, segundo ela, tornou-se desnecessária a instalação do booster supracitado. Entretanto, conforme a análise da equipe da Diretoria de Qualidade de Serviço da GERGS, apesar da informação de que a instalação do booster tornou-se desnecessária devido a ações realizadas, a meta versa especificamente sobre a necessidade de implantação do booster de água bruta para a ETA 2. Para a meta de implantação do booster de água tratada, a Corsan manifesta-se dizendo que está em atendimento, uma vez que o booster do Floribal foi licitado e contratada a obra, através do contrato 247/2018, e paralisada em maio de 2019, conforme a ordem de paralisação 3/2019 DOB-NE. Para o agente fiscalizador, esta meta é considerada não atendida, porque apesar da informação das ações realizadas em andamento, não houve o atendimento da meta no prazo estabelecido pelo Plano de Medidas Emergenciais. Quanto à meta de otimização do decantador da ETA 2, a equipe considera a meta atendida, uma vez que o funcionamento do decantador da ETA 2 de Canela foi otimizado através da realização de melhorias estruturais que foram executadas em diversos pontos desse sistema. Com a reforma executada nas câmaras de passagem dos floculadores, que permitiram o aumento da vazão e ajuste no gradiente de velocidade do tanque. A ampliação e adequação das calhas de coleta dos decantadores, que proporcionam uma distribuição mais uniforme da água em toda a área superficial e, consequentemente, obtendo melhores resultados na água decantada. E a instalação de dispositivos na zona de sedimentação dos decantadores, que aumentaram a eficiência na precipitação de flocos formados durante o tratamento. No que diz respeito à meta de operação do poço da Várzea Grande em Gramado, o poço da Várzea Grande está operando. No mês de setembro do corrente ano, operou com cerca de 140 horas, com vazão média de 21,20 metros cúbicos por hora,
Portanto, a equipe considerou a meta atendida. As metas de esgotamento sanitário de curto prazo, que referem-se à cobertura por rede coletora, constatou-se que em 2018 foi atingido 34,05%. Portanto, meta não atendida, uma vez que a meta para o ano 2017, para este indicador, é de 98%, estando a companhia abaixo do valor de referência. Quanto ao tratamento de esgotos, foi identificado que em 2018 foi atingido 100%, ou seja, todo o esgoto coletado foi tratado, portanto, meta atendida. Já com relação à meta de regularização da operação da ET Ávila, licença de operação, a meta foi atendida, pois a ET Linha Ávila encontra-se devidamente licenciada junto ao órgão ambiental competente. Licença de operação número 6889-2018 FEPAM, válida até 22 de 11 de 2022. As metas do contrato de concessão dizem respeito a: primeiro, estação de tratamento de esgotos, ampliação da capacidade de tratamento de 40 litros por segundo para 80 litros por segundo, através da implantação de um reator anaeróbico de fluxo ascendente, em concreto armado. Modificação do filtro biológico anaeróbico de fluxo descendente em filtro biológico de alta taxa. Implantação do decantador secundário em concreto armado. Implantação do sistema de desinfecção com dióxido de cloro. Leitos de secagem, 4 unidades de 7,5 metros por 8,7 metros, no valor de R$ 1.350.344,09. A Corsan manifesta-se dizendo que o atendimento desta obrigação contratual se dará através do contrato 167/2019. Empresa Fast Indústria e Comércio Limitado, tendo como objeto fornecimento, construção, instalação e operação assistida de estação de tratamento de esgoto, pré-fabricada com o município de Gramado, conforme ordem de serviço número 07/2019, DOB-NE, com o prazo de 450 dias a contar de 2 de 9 de 2019. Atualmente, o cronograma da construção da ET segue conforme o edital 44/2018. Portanto, meta em andamento, uma vez que o anexo 2 não indica um prazo para tal ação ser realizada. Segundo, rede coletora de esgoto das bacias 2 e 4 do sistema de esgotamento sanitário, constituído de rede coletora em tubulação de PVC, esgoto público, com 19,055 metros em DN 150, 749 metros em DN 200, 5,40 metros em DN 250, 2.050 metros em DN 300, totalizando 22.402 metros de rede coletora, no valor de R$ 4.069.848,92. Para a Corsan, as redes coletoras das bacias 2 e 4 foram parcialmente executadas através do contrato TC 443/2011, com recursos do PAC 1 FGTS. Encaminhou em anexo o TC 443/11 e o termo de recebimento definitivo. O remanescente das redes coletoras foi objeto de pleito junto à CAF, sendo que, mesmo contemplado, a Corsan optou por não contrair o empréstimo pela condição contratual não ser a ideal para a companhia. Este mesmo objeto foi cadastrado no programa Avançar Cidades, IN22, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Porém, não foi enquadrado devido à necessidade de revisão dos projetos e a Corsan está elaborando o termo de referência para a contratação dos projetos executivos e, posteriormente, entrar com um novo pleito junto ao MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. Portanto, considera-se a meta em andamento, pois o anexo 3 não indica um prazo para tal ação ser realizada. Ligações prediais. Constituída de 1.204 ligações prediais em PVC rígido, totalizando 26.527 metros em PVC DN 100, no valor de R$ 1.030.151,80. Para a Corsan, as ligações prediais previstas para o sistema de esgotamento sanitário de Gramado dependem da implantação das redes coletoras de esgotos. E na visão da fiscalização, já que o anexo 3 não indica um prazo para tal ação ser realizada, considera-se que a meta está em andamento. Quanto às não conformidades identificadas, a Corsan apresentou suas considerações para cada uma e foram acatadas pela equipe de fiscalização da AGERGS. Com relação às determinações para o cumprimento das metas do Plano Municipal de Água e Esgoto e o Plano de Medidas Emergenciais e do contrato de concessão, foi determinado que a Corsan atestasse o cumprimento de cada uma das metas dos planos e contrato de concessão apresentadas,
constantes do presente processo. Além disso, foi determinado que a Corsan atestasse o cumprimento das ações para sanar as não conformidades apontadas no relatório de fiscalização número 15 de 2018, processo 000-898-3900/18-9, apresentadas. Para isso, a companhia deveria detalhar as ações realizadas para o cumprimento das metas. Para o agente fiscalizador, no quesito constatações. Constatação 2. Metas do Plano Municipal de Água e Esgoto e Plano de Medidas Emergenciais para o Sistema de Abastecimento de Água. Metas não atendidas. 4. Constatação C3. Metas do Plano Municipal de Água e Esgoto e Plano de Medidas Emergenciais para o Sistema de Esgotamento Sanitário. Metas não atendidas. 1. Considera a equipe de fiscalização que a determinação D1 não foi atendida integralmente, visto que se verificou que uma série de ações não foram atendidas nos prazos estabelecidos. De acordo com o relatório de fiscalização número 5, 2020, de que o não acatamento das seguintes manifestações e recomendações de aplicação de penalidades, conforme item 3, e após a análise das manifestações da concessionária, a Diretoria-Geral, com fundamento no inciso 2º, artigo 18 da Resolução Normativa 32 de outubro de 2016, pela lavratura do auto de infração à Corsan, uma vez que foram consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas. Sendo assim, lavra o auto de infração número 2 de 2020 pelo não cumprimento das metas nos termos estabelecidos pelo Plano Municipal de Água e Esgoto e pelo Plano de Medidas Emergenciais do município de Gramado. E, de acordo com a exposição de motivos para o auto de infração, aplica a pena de multa de R$ 30.283,10. Através do ofício 9/2020, 23 de abril de 2020, é comunicada à Corsan, encaminhando o auto de infração número 2 de 2020 e a respectiva exposição de motivos e relatórios de acompanhamento da fiscalização número 5 de 2020, de que a Corsan, por sua vez, em 9/10 de 2020, através do ofício 1085/2020-GP, apresenta recurso administrativo ao auto de infração número 2 de 2020, dizendo que não há violação ao contrato de concessão, já que as prioridades estão sendo tratadas e negociadas pela Corsan com o município, de forma a compatibilizar a própria prestação de serviço público ao Plano Municipal de Água e Esgoto e ao Plano de Medidas Emergenciais e ao contrato de concessão. Os serviços estão sendo operados de forma satisfatória. Todos os estudos e projetos estão sendo realizados, inclusive com a participação do município. Tudo para que compatibilize e se adeque o serviço ao crescimento populacional e seu atendimento com maior segurança e confiabilidade. As tecnologias empregadas estão sendo aplicadas de forma correta, não havendo qualquer apontamento de inconformidade. Portanto, a aplicação da penalidade não se aplica, solicitando assim o acolhimento do recurso administrativo. Quanto à meta de consumo per capita, litros por habitante, a companhia alega que há uma distorção significativa no indicador por conta da população flutuante em relação ao número de habitantes fixos. Apesar disso, não demonstra efetivamente, através de cálculos ou indicador semelhante, por exemplo, o cumprimento da meta. No que diz respeito ao índice de perdas na distribuição, apesar dos esforços da companhia e problemas relatados na execução das ações, não houve o atendimento da meta no prazo especificado. No tocante à meta de implantação do booster de água bruta da ETA 2, fora acolhida a manifestação da companhia e afastada a penalidade. Quanto à implantação do booster de água tratada, a Diretoria de Qualidade de Serviços, através da equipe de fiscalização, sugere que a multa aplicada seja mantida, visto que, apesar dos esforços da companhia e problemas relatados na execução das ações, não houve o atendimento da meta no prazo especificado. Foi mantido o descumprimento quanto ao indicador E1, Índice de Cobertura por Rede Coletora de Esgotos. Sendo assim, sugere que a multa de R$ 30.283,10 seja reduzida em R$ 6.056,62, referente à meta do Plano de Medidas Emergenciais, implantação do booster de água bruta pela ETA 2, resultando no valor da penalidade de R$ 24.226,48 a ser aplicada à companhia. Diante do exposto, a Diretoria de Qualidade de Serviços oficia a Corsan através do ofício 265/2020 de 16 de 11 de 2020, dando ciência da decisão e prazo para adimplir com o pagamento da multa. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores.
Obrigado, conselheiro Kleber. Eu não sei se nós temos alguma inscrição, alguma manifestação, Eleonora, mas em princípio parece que não, né? Não temos, está ok. Muito obrigado. Bom, então eu devolvo a palavra ao conselheiro Kleber para a justificativa do seu voto. Item 2 da fundamentação. A GERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei 10.931/97 e por delegação do Poder Municipal mediante convênio específico firmado com a agência. A Lei Federal número 11.445/2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento. Desta forma, o município de município de Gramado, firmou um convênio com a GERGS para a delegação da regulação dos serviços prestados. O convênio de regulação firmado entre a GERGS e o município de Gramado estabelece a atribuição da agência de atuar na fiscalização do contrato de concessão e o Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Municipal de Água e Esgoto, Plano de Medidas Emergenciais. Quanto à verificação de atendimento das metas de curto, médio e longo prazos, é possível a aplicação de penalidades. O auto de infração número 2/2020 descreve que houve descumprimento das seguintes metas do Plano Municipal de Água e Esgoto e do Plano de Medidas Emergenciais. 1. Indicador A2, consumo per capita, litro por habitante dia. 2. Indicador A3, índice de perda na distribuição, em percentual. 3. Implantação do booster de água tratada. E 4. Indicador E1, índice de cobertura por rede coletora de esgoto. Itens esses constantes do Plano de Medidas Emergenciais, do Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água, acordado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Gramado e a Corsã no contrato de concessão e no Plano Municipal de Água e Esgoto. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso apresentado pela Corsã e não provê-lo, mantendo a multa aplicada pela Direção-Geral no valor de R$ 24.226,48, tendo em vista a infringência ao atendimento das metas transcritas na fundamentação. 2. Estabelecer o prazo de 10 dias para o recolhimento da multa, conforme disposto no artigo 27 da Resolução Normativa 32/2016. 3. Dar conhecimento às partes. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Kleber. Passo a palavra para o conselheiro Mangion, revisor do processo. Da revisão, em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro Mangion. Eu abro a palavra para os conselheiros, se tiverem alguma consideração. Eu tenho, conselheiro. Pois não. No momento que eu fiz a revisão deste voto, me surgiu uma dúvida com relação a um dos itens que era aplicado a multa, a uma das metas que não era cumprida. Era o consumo per capita, litros por habitante dia. Me ocorreu a dúvida que a Corsã não teria o controle para reduzir o consumo, porque ela não poderia, num determinado momento, fechar os registros para que a população não consumisse mais, né? E eu verifiquei também que, mesmo que as perdas de água da Corsã fossem zero, ela também não atingiria a meta estabelecida nesse indicador. Aí eu solicitei uma reunião com a área técnica e depois eu conversei com o conselheiro relator sobre esse assunto, né? Porque eu estava muito inclinado a trocar este item de multa por um item que previsse uma campanha de publicidade com os objetivos de consumo racional, consumo ecológico, meio ambiente, essas coisas, tal. Mas trocando em conversa com os colegas e com o próprio conselheiro relator,
eu fiquei convencido que essa campanha publicitária talvez não surtisse efeito, porque o excesso de consumo provavelmente seria proveniente das pessoas que se hospedam nos hotéis, nos resorts, nas pousadas, né, e não propriamente da população residente. Então, eu acabei acompanhando o voto do conselheiro Kleber integralmente, porque é uma meta que está prevista, né, apesar que a Corsã não tenha um controle absoluto sobre ela, mas é uma meta que ela assinou, né, e está nos compromissos dela. Então, como não fui atingido, então eu mantive a multa que foi aplicada pela área técnica. Então, eu só trouxe esse assunto à discussão porque foi uma dúvida que me surgiu quando eu analisei o processo. Só isso. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Mangion. Mais alguma observação? Bom, em não havendo, então passamos para os votos. Então, passo a palavra novamente para o conselheiro Kleber, é isso? Eu mantenho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro Mangion. Eu acompanho o relator. Conselheiro Petersen. Com o relator. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, o relatório está aprovado por unanimidade. Passando para o próximo item, deliberações. Então, nós temos aqui uma deliberação a respeito do encaminhamento de número 13/2021 do conselheiro presidente, referente à homologação das tabelas tarifárias da ALSU, referente ao processo 0010883900/18-9. A ideia é que faça uma leitura para a deliberação. Então, eu vou ler aqui o encaminhamento de número 13/2021, referente, então, ao processo 0010883900/18-9, referente à homologação das tabelas tarifárias da ALSU 2020. Considerando que a AGERGS, por meio da resolução decisória de número 287/2017, aprovou os seguintes percentuais de revisão tarifária da aglomeração urbana do Sul ao Sul. 23,13% para o subsistema rodoviário operado pela empresa Embaixador e 32,83% para o subsistema urbano operado pelas empresas Santa Silvana e Bosenbecker. A mesma resolução determinou que a aplicação destes percentuais fossem fracionados em 4 parcelas anuais, sendo a primeira igual a 8,5% do valor apresentado, a ser aplicada imediatamente, e o saldo restante distribuído em percentuais equivalentes aplicados em 1º de novembro de cada ano. Considerando que a Metroplan encaminhou, em 4 de 1 de 2021, à AGERGS as tabelas tarifárias com os valores nominais para homologação sobre a 4ª parcela da referida revisão. Considerando que a informação da Diretoria de Tarifas de número 9/2021, TT, recomenda a homologação das tabelas elaboradas pela Metroplan, considerando os termos da deliberação de número 14/2016 do Conselho Superior da AGERGS, que aprovou o rito sumário para o trâmite dos processos que envolvem apenas a homologação das planilhas tarifárias, cujo percentual já tenha sido decidido por esta agência, e considerando ainda o término do mandato do relator do processo, que era o conselheiro Luiz Dahlen, né, que definiu os percentuais tarifários desta revisão,
proponho homologar as tarifas para o transporte de passageiros da AuSul, conforme tabelas anexadas ao processo PROA de número 20/3900-0000072-1. Assino como conselheiro presidente. Então, a ideia, senhores, é que então já foi... A ideia é deliberarmos sobre a homologação deste encaminhamento. Alguma consideração? Todos de acordo? Conselheiro Kleber, não está o som. Desculpe. Aprova a homologação. Obrigado. Conselheiro Manjon? Eu aprovo a homologação, mas eu gostaria de ressaltar e observar que a Metroplan atrasou um mês a implantação das tarifas. Essas tarifas deveriam ser implementadas em novembro e foram implementadas em dezembro. Isso é uma possível desequilíbrio que venhamos a enfrentar no futuro, apesar de termos só o alerta. Tá certo. Na verdade, é 1/12, já ficou defasado, né? Isso. Ok. Obrigado, conselheiro Manjon. Conselheiro Peterson? Pela homologação, presidente. Obrigado. Conselheiro Alexandre? Também aprovo, presidente. Ok. Bom, eu já tinha também, então, aprovo também, então está deliberada a aprovação. Ok. Próximo item são as comunicações. Então, a ideia é informar e deliberação, o processo de número 000-639-00/24, que trata de recurso da CERAM, Companhia Energética Rio das Antas, ao auto de infração de número 0013/2020, a seção de número 08/2021, a análise do processo 0015443900/19-0, que trata de recurso sobre ressarcimento de valores pagos pela empresa Kessler e Kessler, Congelados Light Limitada, ACE Distribuidor, relativo à alíquota de ICMS aplicado nas faturas de energia elétrica. Conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Peterson e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. E, por fim, assuntos gerais. Eu abro a palavra se temos algum assunto a trazer. Eu tenho algumas pequenas considerações, mas, em princípio, deixo em aberto aí, se tiver alguma questão. Não. Eu já coloco. Registrar Pois não. o evento que nós vamos realizar no saneamento, né, o primeiro encontro virtual do saneamento com os municípios e AGERGS. Inicialmente tínhamos pensado na data de 10 de março, e por questões de bem organizar, a gente transferiu para o dia 17. Então, ele vai ser uma quarta-feira, dia 17 de março, às 14 horas. Né? O gabinete já está trabalhando nos ofícios e envio aos municípios. Então, serão todos os municípios conveniados, né, convidados a estar presentes, então, nesse primeiro encontro virtual de saneamento da AGERGS e o Poder Concedente. Só para fazer o registro. Perfeito. E aproveito para destacar a importância desse evento, né, para que o conselheiro Kleber tem sido sempre diligente aí em relação a importância da gente nos fazermos presentes, mais próximos aos municípios com quem nós temos convênio. Então, vem nesta linha aí de tentar nos aproximar. Acho que vai ser bastante importante este evento.
E também destacar, que até era o item 4 aqui de algumas questões que eu ia trazer, é que alguns municípios, por exemplo, Tramandaí, né, tá tomando algumas iniciativas, anunciando no jornal, etc., que vai estar firmando convênio com outra agência. Então, acho que é importante, talvez, que nos façamos presente aí junto às prefeituras, exatamente para esclarecermos as dúvidas que eles têm, inclusive informar a eles sobre algumas questões que eventualmente eles nem sabem que existem, etc. Então, acho que é muito importante esse evento, né? E em boa hora aí que a gente está fazendo isso. Bom, um outro item também que eu gostaria de trazer, então, aproveitando, todos os senhores devem ter acompanhado, inclusive acho que alguns deram sugestões, em relação ao trabalho desenvolvido por um grupo nosso, aí, grupo de trabalho, em relação à preocupação que nós temos de que as nossas resoluções, os trabalhos que fazemos na agência, que tem divulgação, eles não sejam pura e simplesmente copiados por outras instituições, né, e utilizados de forma indiscriminada, inclusive cometendo alguns erros, dado que as bases que nós utilizamos, eles acabam utilizando como se fossem as mesmas, e obviamente que não são, mas a ideia é que nos documentos, quando nós os publicarmos, deixemos muito claro essas questões associadas. Eu não sei se a melhor palavra é essa, de copyright, ou seja, nós temos, na realidade, os produtos que nós produzimos, eles têm, na realidade, uma paternidade, vamos dizer assim, eles são da Agergs, né? Obviamente que eles são públicos, mas o uso indiscriminado, simplesmente copia e cola, isso pode gerar uma série de problemas, e certamente já tem gerado, né? Então, a ideia é que nos documentos que a gente faça, fique registrado o fato de que a responsabilidade é das pessoas que estão utilizando, obviamente, e não da Agergs, né? Então, tem um texto ali, não sei se todos acompanharam, mas acho que acho que ficou muito bom ali. Eu acho que todos receberam, né, essa informação ali. Então, a ideia é que eu não sei se nós temos que aprovar isso em algum momento, não hoje necessariamente, né, mas a ideia é que, talvez na próxima reunião, então, a gente delibere a respeito disso e imediatamente, porque uma das preocupações que se tem é que as coisas estão acontecendo já agora. Muito provavelmente, ainda essa semana, alguns usos indevidos, vamos dizer assim, estejam acontecendo aí no Estado, em relação à apropriação indébita, vamos dizer assim, do conhecimento gerado pela Agergs. Então, importante, acho extremamente importante isso, né? E se nenhum dos senhores tiverem objeção em relação a isso, a gente já avança. Eu só não tenho certeza, até peço que me oriente aí a Leonora, a Estela, se a gente precisa da deliberação, depois estava me dando conta. Eu acho que seria interessante aprovar, né, uma alteração que vai mexer em todas as resoluções, a gente vai inserir esse item, né? Então, se todos estiverem de acordo, vai ficar um registro em ata, né? Dessa, e aí já fazemos a deliberação hoje. Se todos concordarem, já deliberamos agora. Se não houver nenhuma dúvida, né, podemos deliberar agora. Aí vai depender do quanto os conselheiros estão, né, todos tranquilos. Confortáveis? Então, conselheiro. De acordo, presidente. De acordo também. Perfeito. O conselheiro Kleber está desligado o microfone? Estava desligado, desculpe. De acordo, presidente? Perfeito. Banjão, de acordo, né? De acordo. Ok, perfeito. Também, então fica deliberado que o conselho aprova, então, e já imediatamente aí o pessoal já começa a colocar em vigor. Parabéns pela iniciativa. Não, e o pessoal trabalhou bem bacana ali, acho que ficou muito bom, né? Ficou excelente, com a contribuição de todos aí, então, parabéns a todos mesmo. Bom, outro registro que eu gostaria de fazer, é só comunicar, anteontem, desculpa, não, ontem, agora estou meio perdido no tempo, mas o pessoal do judiciário, né, não foi ontem, então foi tudo bem em cima da hora, assim, já tinha começado a reunião,
A gente tinha combinado que eventualmente iria, embora justificando, no caso para a doutora Dulce, a juíza que faz as mediações no judiciário aqui do Estado, que estavam nos procurando bastante para auxiliar o judiciário, etc., em mediações. No caso de Porto Alegre, nós dissemos que nós não temos atribuições para participar disso e discutir essas questões, nós não podemos fazer isso do ponto de vista das nossas, do que legalmente nos é atribuído. E aí, só que essa mediação que estava havendo a reunião ontem era uma mediação com o sistema metropolitano. E a gente tinha informado de uma reunião, acho que estava o Vinícius, a Ciane, eu e a Estela, de que essas mediações a gente tem que ter um certo cuidado na medida que nós, como a GERG, não podemos ficar participando de mediação na medida em que nós somos o órgão de recurso, a instância de recurso. Então, não faz muito sentido. Mas, de qualquer forma, ela insistiu muito mesmo para que a gente fosse dizer pelo menos isso. Né? E aí eu acabei indo, então foi tudo muito assodado. A ideia, inclusive, eu fui, porque tinha reuniões simultâneas, e aí eu disse, tá, eu entro lá. Eu entrei. E aí, obviamente, que eu informei que disse exatamente isso, né? Nós somos instância recursiva, e a discussão que estava em pauta lá era uma discussão sobre subsídio. Então, o pessoal da APN está solicitando subsídio em função do desequilíbrio ocorrido durante a pandemia. Só que isso o pessoal já estava também preocupado com o subsídio futuro, a partir agora já de 2021 também. Tá? Então, eu deixei muito claro que essas matérias são matérias, não é matéria para mediação. Não tem o que mediar isso aí. Isso aí é uma discussão entre o poder concedente, né, o ente regulador, mas principalmente o poder concedente, as empresas. Depende de lei, depende de uma série de circunstâncias. Tá? E disse que a GERG não tem como ficar participando disso, insisto, que nós não podemos entrar dentro de uma discussão que nós somos quem vai decidir com instância recursiva. Mas, de qualquer forma, essas coisas estão acontecendo, existe uma em relação à situação econômica e financeira, todos sabem que é muito difícil, todo mundo sabe. Mas a discussão do subsídio é uma outra discussão, né? Muito mais profunda, muito mais ampla, e tem a ver, inclusive, com a própria questão que também destaquei lá no pouco que eu acabei falando, era que tudo depende, na realidade, de ter um contrato decente, um contrato robusto. Né? Aliás, eu alertei que se copiarem o modelo de Porto Alegre, o resultado vai ser o mesmo, diga-se de passagem. Então, tem que ser um modelo muito mais inteligente do que tem sido discutido, ao que a Metroplan diz que estava muito evoluído, inclusive parece, nós temos uma reunião, no princípio parece que marcada, já foi adiada algumas vezes, né? Mas parece que está sendo marcada aí uma reunião para a gente conhecer um pouco mais em detalhe o que está sendo proposto pelo poder concedente na formatação aí do modelo de concessão. Mas ficou muito claro na reunião que é extremamente importante e fundamental que tudo que se vai fazer em relação agora tem um certo vínculo também com o que tem depois. Até porque essa coisa de simplesmente colocar, não, então já vamos discutir subsídio também agora para 2021, de repente já bota 2022, olha, isso não é uma discussão muito estruturada, né? No mínimo, para não dizer outras coisas. Então, e lembrei bastante também para o pessoal do judiciário que tem que ter muito cuidado. Uma mediação não é a solução, ela não substitui o planejamento, ela não substitui o poder concedente, ela não substitui o ente regulador. Né? Então, assim, seria muita ambição que isso acontecesse. E em casos que também tem implicação em terceiros, é o que a gente chama de externalidades, né? Temos que cuidar muito disso. Mas, enfim, então esse é só para dar uma ciência para o Conselho que essas coisas estão acontecendo. Em paralelo a isso também, outra informação que eu acho que é importante é que, e aí peço ajuda também para a Estela, mas o Ministério Público Estadual também, numa situação muito parecida com o que está acontecendo com o Judiciário, também está muito preocupado, no caso é em Santa Maria, e eu recebi uma ligação ontem também do Procurador-Geral de Justiça, o Procurador da LASEM, né? Reforçando o pedido já tanto do Procurador Ricardo como do Procurador Paulo,
que é o pessoal lá da mediação do MPE, né? Para que a gente, nós, AGERGS, possamos auxiliar o Ministério Público a tentar identificar uma saída, não para o contrato que está lá e que tem problemas, a exemplo de Porto Alegre, mas talvez pensar numa forma, pelo menos conceitual, do que pode vir, o que podem vir a ser os futuros contratos, um modelo, vamos dizer assim, trabalhar em nível conceitual da formatação de um modelo. Isso me parece que talvez a agência possa auxiliar, e principalmente, né, Estela, na possibilidade da gente fazer uma espécie de convênio, uma relação, não necessariamente com o município, mas com a Procuradoria. Isso me parece seria extremamente... A Procuradoria, não. Estou meio traumatizado com a Procuradoria. É o Ministério Público, né? Então, com o Ministério Público, para que a gente possa, então, pensar num formato, e eles estão muito animados com a possibilidade do próprio Ministério Público ajudar depois, a partir de um formato identificado, né, para todos os municípios, que é o que a gente tem insistido. O cuidado que a gente tem que ter de entrar num caso, depois dizer no outro que não iria ser. Então, a gente trabalharia num conceito junto com o Ministério Público. Então, eu respondi a ele que nós estamos, sim, bastante empenhados em achar, inclusive, uma forma de se fazer isso, um instrumento que nos permita fazer isso junto ao Ministério Público. Eu acho que é bem mais interessante e confortável, inclusive, para nós. E disse a ele, então, do nosso empenho e tal, para tentar viabilizar. Não sei se ela quer acrescentar alguma coisa em relação a isso. Não, o senhor resumiu bem, presidente, é isso. E na quinta-feira, às 14 horas, então, a gente vai ter mais uma rodada de reunião com eles, né, para ver a possibilidade aí de fazer esse ajuste. Perfeito. E eu achei interessante que o Ministério Público está depositando, assim, bastante esperança, sei lá se é essa palavra, para que consiga sair. Esse é um problema que está se repetindo em todo o Estado, né, em nível municipal, em nível das regiões metropolitanas, eu diria até das linhas intermunicipais aí também. Então, se o Ministério Público, a gente puder ajudá-los, etc., acho que a gente pode aproveitar o nosso know-how e tal, o nosso conhecimento teórico também, conceitual, para tentar, e principalmente o nosso conhecimento de outras áreas reguladas, para que a gente possa ajudar aí o Estado a sair deste... O Estado e os municípios, né, sair desse buraco aí que suga energia, recursos, e que não pode se resumir simplesmente a dar subsídios. Isso pode até ser uma solução. Travou, presidente. Eu acho que travou um pouquinho, não? Eu acho que travou quando eu estou fazendo que a gente pode ajudar eventualmente. Essa ideia de subsídio trancou de novo. Tá ruim, né? Trancou de novo, pessoal. Eu acho Mas que tá estamos lhe hora ouvindo, presidente. Tá. Quando começa assim é melhor terminar, né? Mas então, assim, só para caracterizar, então, que eu acho que essa questão do subsídio, ela pode ser temporária, mas ela não pode ser a solução. O subsídio não é a solução. E eu sempre brinco que a preocupação do subsídio não é quem recebe, é quem paga, né? Essa é que é o grande dilema das questões de subsídio. Mas, de qualquer forma, acho que a gente pode ajudá-los e talvez ajudar aí a achar uma saída para o futuro. Não para os contratos que estão aí, que isso aí eu acho que está mais difícil, mas para a formatação futura. Eu acho que a grande preocupação com essa história de subsídios, presidente, é que, em dando, venha encobrir a ineficiência das empresas na busca por melhorias, entendeu? E eu, particularmente, acho que isso não seria a alternativa para vir a qualificar, melhorar e oferecer à população um serviço melhor. É muito pelo contrário. Seria uma oportunidade para as empresas terem fôlego, né, e continuar com a mesmice de sempre. Perfeito. Ok. Então tá, senhores. Então, eu acho que era mais ou menos isso que nós tínhamos. Então, só lembrando então que amanhã às 14 horas nós temos a nossa reunião
administrativa para discutir essas questões que nos estão afligindo aí. Tá bem? Ok. Bom, muito obrigado a todos. Uma boa tarde.